E agora a gente vai falar de uma coisa que não é nem um pouco legal, que é o que tá aí no nosso título e na nossa thumb, e a gente precisa falar como comunicadores e como homens também, né? E que esse tipo de... Infelizmente, esse tipo de prática é comum, é corriqueira e acontece com frequência, assim, esse tipo de denúncia, né? Porque, por enquanto, ainda é uma investigação e é importante também salientar esse fato de não condenar as pessoas antes da justiça condenar. E é importante também entender que a justiça também não é justa, né? Não. 100% dos tempos, vídeo que está sendo feito com o São Januário, por exemplo, é algo que está vindo da justiça. Tu viu o que a Camisa 21 fez? Só não vi. Dando uma quebrada? Ele pegou a montagem do estádio do Real Madrid, mostraram o São Januário como se estivesse reformando o São Januário. Então, vídeo que tá acontecendo com o São Januário que vem da justiça também. E outras coisas que estão tramitando, por exemplo, no STF e etc. Zazizás. Então é entender que também não se pode condenar as pessoas antes da justiça, mas entender que a justiça também não é divina, né? É a justiça feita pelos homens e pelas mulheres aqui. Então, vamos ler a matéria do GE. Coloca na tela pra gente aí, Muniz. Eu vou ler aqui no meu celular também. A manchete é: Manchester United se manifesta sobre Antony e diz que aguardará investigações. O clube emite comunicado dizendo levar a sério acusações contra o atacante, informando que não fará mais comentários. Jogador é acusado de agredir fisicamente a ex-namorada. Não é um fato novo, né? Isso já... Essa questão da investigação e do caso, a gente já vem vendo nos últimos meses, mas no último fim de semana já agora... Já tem sido falado há algum tempo. Já tem sido falado há algum tempo, mas assim... Mas ganhou força tava agora. muito sendo falado por alto, porque eu acredito que foi nesse fim de semana agora que saíram mais imagens, prints, foi né, de conversas. De manhã saiu a matéria do UOL. Foi isso, exato. O UOL divulgando as mensagens a matéria do UOL, exato. Das conversas do Antony com ela. Mas é um assunto que a galera já conhecia, já tratava... Não tratava, né? Mas já deixava meio debaixo do pano, porque a galera já sabia o que acontecia, mas ninguém falava muito, porque não sabia o que tinha acontecido de fato, assim. Não sabia qual que eram as informações que tinha. Mas mesmo assim, isso é curioso pra gente perceber como que a sociedade e o futebol, que é um meio muito social, machista, né? Leva à importância desses fatos. Porque o Paquetá ser investigado por aposta... No primeiro glimpse, no primeiro respaldo de isso pode acontecer, afasta o cara. O Antony, há quanto tempo que a gente tá ouvindo isso e só ocorreu... Diferente do Paquetá, o Antony no primeiro momento quando saiu uma informação. Mas ele já estava sendo investigado, saiu né? Uma informação. Então, saiu uma informação. A partir disso, não saía tantas informações sobre o caso. Sim, mas não é como se a CBF não tivesse essas informações, por exemplo. O Paquetá tá sendo investigado há 4 meses. E o Antony não tá sendo investigado por aí também? Então, não, mas o meu ponto é, o Paquetá, nessa parada, é uma parada que aí a gente tem que separar casos. Sim, as leis são completamente diferentes. É diferente. O meu ponto é a importância dada pela gestão da CBF. Porque eles colocam como mais grave uma questão de apostas como uma questão possível. Sabe o que eu acho que colou? Ainda é uma questão possível de apostas do Paquetá, também em investigação, e ele também não foi condenado, como uma questão possível de agressão. Então, eu acho que a grande questão é não só por que eu acho que a CBF... É só uma opinião, tá? Opinião mesmo. Por que eu acho que a CBF, neste caso em específico... Não tô falando que tá certo. Sim. Neste caso em específico, já afastou o Paquetá de cara. Por causa das paradas que aconteceu esse ano. Entendi. De aposta aqui. E o barulho que estava fazendo. O quanto que acontece todos os anos de homens agredindo mulheres? Mas é diferente, né? Porque a parada aposta interfere diretamente na CBF como instituição. E isso deveria também. É só porque só tô falando o que eu acho que por que eles pensaram isso. Você não tá defendendo, você tá só trazendo o que foi feito. O que foi feito. E que é um absurdo. Mas, dito isso, eu acho que primeiramente essa conscientização sobre cara, não só sobre agressão, sabe? Mas sobre abuso, sobre... Tipo, relacionamento tóxico. Todas essas paradas relacionadas a jogador e relacionamentos com pessoas, né? Relações pessoais com outras pessoas. Eu acho que isso ele devia ser abordado de uma maneira diferente aqui no Brasil. Não só no quesito severo, mas no quesito
explicação, no quesito importância, Conscientização mesmo, conscientização, chegar isso a público, isso ser tratado desde a base da seleção brasileira, Desde a da base de sim, clubes, de tudo. sabe? Isso ser implantado de outras formas. Por quê, pessoal? E aí é um fator que a gente tem que entrar muito no fator Brasil, antes de ir pro fator mundo, fator Brasil. Cara, a maioria dos jogadores de futebol hoje são pessoas que não têm um acesso fácil ao estudo, não tem uma consciência, tem famílias geralmente com problemáticas. E que isso daí não é motivo pra não acontecer. Porque, assim, o que existe de casos de famílias ricas e bem-sucedidas que agridem mas eu tô falando, também, mas a partir do momento que não você é tem, uma questão mas que a partir do momento que você indifere, né? tem esse déficit familiar, esse déficit educacional como cultura no Brasil, você como instituição, principal instituição do Brasil, Sem dúvida. você tem que ajudar de alguma maneira. Ah, Matheus, mas ajudar não quer dizer que nunca vai acontecer. Mas eu acho que a diminuição dos casos pode acontecer muito. Pode colocar na geral aí, E mano. não só isso, a diminuição dos casos, mas a conscientização do povo, do público. Por quê? A partir do momento que você cria essa consciência em jogadores, eles começam a quê, Caio? A falar a público sobre isso. E a falar a público defendendo. Porque a maioria dos jogadores não sabe o que fala agora, nesse caso do Antony. Cara, eles têm que tomar partido. Tem, só que... E os jogadores também são muito corporativistas, tem Exato. esse ponto. Mas assim, é uma questão que eu diria que vai muito além de educação, é uma questão social, em que nas próprias casas mesmo, e na sociedade, nas comunidades das pessoas... No contexto que a gente vive, historicamente mesmo. A sociedade machista que a gente vive, e que muitas vezes, na grande parte das vezes... trata relacionamentos como posse. E isso é algo que é institucionalizado na sociedade, não só brasileira, como mundial. Né? Então, é um ponto que, sim, a CBF, como uma das maiores e mais relevantes instituições do país, deveria tomar um partido muito mais infusivo e ter práticas de conscientização e de prevenção contra esses casos, mas assim, não é algo que eu acho que seja... É algo que a gente tem que cobrar da CBF, mas a gente não espera isso, nem um pouco. Porque assim, a gente tava lá na Arena MRV e tava o tempo inteiro aparecendo no telão da campanha antirracista da CBF que dizia: racismo é crime. E só isso. E como se isso fosse ser o suficiente e bastasse. Estamos fazendo alguma coisa. E é a mesma questão. Bota aí os caras pra jogar de preto lá na Espanha, no primeiro tempo. Então, assim, é uma questão muito maior. O presidente afastado da CBF teria abusado das assistentes na função do cargo. Então, é algo que vai muito além do Antony ou da ex-namorada dele. É uma questão estrutural. E pelo que eu lembro do presidente, acho que era até um abuso mental, sim, assim, psicológico, sim, também. Cara, assim como mas, assim, também teria sido eu gosto com de o separar Antony, né? E falar, gente, mas isso do Antony é uma coisa muito séria. Assim, a gente tem que falar também num tom bem chato, é cansativo, mas é muito sério. A gente entende que tem argumentos falando, mas o United não faz nada porque foi um investimento de 100 milhões. Sim, mas esse investimento de 100 milhões, ele pode piorar pra caralho pra você e pode ser um prejuízo muito maior. E aí a gente tá falando da questão eles acabaram do capital da parada, eles acabaram de ter um caso com o Mason Greenwood, que é bem parecido, que ele foi pro Getafe. Inclusive a galera tava até brincando nas redes sociais que o Antony ia pro Getafe. Porque acontece isso, vai pro outro time. E a grande questão ali é assim... A gente não tem que entrar nessa parte financeira. Beleza, irmão. O capital não tem que entrar nessa discussão. Só que você tá pensando como uma imagem do que você pensa em United. Mas e a pessoa? E a menina que tomou... foi agredida, né? Sido agredida. Segundo, ele foi acusado de agredir, né? A menina que teria sido a Gabriela, né? Que é o nome dela. Eu vou ler aqui o Entenda o Caso da matéria do GE. Mensagens trocadas entre Antony e a DJ Gabriela Cavalim revelam ameaças e intimidações feitas pelo jogador à ex-namorada, que também o acusa de agressão. A reportagem foi publicada pelo UOL e o GE também teve acesso ao material. Há um inquérito em andamento na Polícia Civil de São Paulo sob sigilo e ela conseguiu medidas protetivas, né, contra o jogador, que tem que se manter a certo nível de distância dela, no Brasil, e também houve denúncia na Inglaterra, né? E há uma troca de mensagens de textos
e ameaças do atleta após uma crise de ciúmes. 2 pontos, abre aspas. Já era eu e você, tomara que você morra, vai se fuder, fecha aspas. E tem diversos outros prints, se você quiser ter, Enfim, vocês não vai terem ficar mais lendo, acesso, porque é algo muito pesado. É. É assim. Mas é importante que a gente fale, importante que a e gente fale não tá como aqui pra homens falar, aqui. A gente não tá aqui pra falar, pra apontar pro Anthony e falar, caralho, tu é um merda. Não, não é isso. Não. A gente tá falando de casos específicos que tá acontecendo e o tão sério que é isso. E a gente tem que tratar isso de uma maneira séria. Por quê? Porque, pessoal, isso são vidas também, sabe? A gente tá falando, é futebol, mas não pode tudo no futebol. Futebol também tá dentro é uma parte da sociedade. Então, assim, também tem regras, também tem leis, e você não é isento de nada porque você tá jogando bola e porque você é um craque, saca? Então, assim, porque muita gente fala, mas o caso Neymar é outra parada, irmão. Já foi comprovado, tem câmeras, cada um é um caso à parte. Cada um é um caso, exato. E você tem que analisar as evidências que aparecem caso a caso então, e como as coisas aparecem. E a gente aparecem, não tá pedindo pra você ir lá no Instagram do Anthony e esculachar ele, não é isso. Não. Mas também eu não quero que você vire na primeira oportunidade e fale, ela é oportunista. Sim. Sabe? Porque geralmente a primeira coisa que acontece é, oportunista. Não é assim. Eu acho que é importante o que a gente falou aqui. A maioria das vezes nem é pra você tomar partido. Exato. Sabe? Então, é só pra você falar, caralho, que uma acusação séria, grave. É esse o ponto. É não condenar as pessoas antes da condenação, mas também entender que esse tipo de acusação é gravíssima e você não pode levar como todo tipo não é de pra passar acusação pano pra ninguém. É acusação falsa ou não, entendeu? A galera sempre pergunta, o que você acha? Eu falo, cara, o que eu acho ou não acho também não interessa. Sim, porque eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Mas a grande questão é, quando você toma um partido ou toma posse de um discurso, você automaticamente pode ser induzido ao erro porque você não sabe o que aconteceu. Você não tem acesso a nada, você não tá julgando a parada. Então, porque a galera, eu converso porque a galera, como é que eu me importo? Cara, trata como um caso sério e fala, mano, ele tem que ser investigado, ele tem que ser afastado pra ver o que vai ser. E a partir disso, irmão, e se quando sair a condenação ou quando sair a absolução, você vai falar, caralho, que legal, deu certo, que legal, deu errado, é isso, é aquilo, entendeu? O caso não tem muito que você opinar sobre, porque assim, a gente fica querendo ser o tudólogo de falar de tudo, e não é assim também. Tem gente pra tomar conta disso. A gente tá aqui pra falar que aconteceu esse caso, pra trazer a informação pra vocês, mas eu não tô aqui pra falar, porra, o Anthony é o, sei lá, é isso ou aquilo. Enfim, mas é importante, é importante, como comunicadores, a gente trazer esse ponto, porque assim, vai além do caso Anthony e Gabriela. Quantas mulheres são agredidas todos os dias? De quanto em quanto tempo uma mulher é agredida no Brasil? Então, é uma questão que vai além desse caso. Independente da resolução desse caso, esse tipo de acontecimento rola todo santo dia no Brasil e a gente, como sociedade, precisa fazer alguma coisa pra mudar. Então a gente tá aqui pra reportar isso pra vocês, mas pra trazer também um pouco de... um pouco da conjuntura desse caso, mas um pouco da conscientização que é tipo, cara, não seja o cara que fala, porra, mas ela é oportunista, ou não seja o cara que fala, cara, ele é um colossal, um idiota, enfim. Sim. Não entra muito, eu falo isso muito com o Caio, pra gente não entrar muito nisso, porque a gente não tá aqui pra julgar ninguém, porém, a gente tá aqui pra trazer informação. Se ele realmente for condenado, que ele pague. Nesse caso, claro. É só isso. É só isso que a gente quer deixar claro. E não é pra trazer ódio pra ninguém. Não é.